Vestir a camisa do Cruzeiro não é para amadores. Em um clube de tantas glórias, talento sem personalidade não basta. Mas por que tantos jogadores chegam à toca e, simplesmente, esquecem o futebol? Vimos astros de seleção, com carreira na Europa que pararam no aeroporto, mas só deram alegria à torcida na hora de ir embora. Investimentos milionários que prometeram títulos, mas entregaram dívidas e atuações desastrosas. Teve quem brilhou antes de chegar, quem só jogou bola depois que saiu e até quem foi revelado aqui, mas só virou craque em outro lugar. Hoje, vamos mexer em feridas abertas. Prepare a paciência para os maiores fiascos da história recente. Goleiros inseguros, laterais, avenida e atacantes que esqueceram o caminho do gol. Estes são os nomes que chegaram como solução, mas saíram como um verdadeiro pesadelo. Começamos pelo setor onde o erro é fatal, o gol. Substituir lendas ou carregar a responsabilidade de ser o paredão azul não é tarefa simples. Vamos falar de dois nomes que tinham currículo e talento de seleção, mas que no Cruzeiro, por motivos diferentes, deixaram o torcedor na mão. Doni, o gigante que só desperta na Europa. Chegou à Toca da Raposa em 2004 com uma missão ingrata, substituir Gomes, que partia para a Holanda. Doni já era um nome consolidado, tinha sido revelação no Botafogo de Ribeirão Preto e acumulado títulos de peso no Corinthians, como a Copa do Brasil e o Rio-São Paulo. No entanto, sua passagem pelo Cruzeiro foi o que podemos chamar de discreta até demais. Apesar da expectativa de ser o novo dono da Meta Celeste, ele não conseguiu se firmar. Amargou o banco de reservas e acabou dispensado no final daquele mesmo ano. O que torna a história de Doni no Cruzeiro um fiasco de expectativa é o que aconteceu imediatamente depois. Após sair de BH e ter um breve recomeço no Juventude, ele foi para Roma após indicação do ex-zagueiro Antônio Carlos Zago. Lá, ele se transformou. De reserva dispensado no Cruzeiro a titular absoluto em um dos maiores clubes do mundo, Doni foi eleito um dos melhores goleiros da Série A italiana e chegou a figurar na lista da IFES como um dos melhores do planeta. Seu auge na Europa foi tão estrondoso que ele virou o homem de confiança de Dunga na seleção brasileira, sendo herói nos pênaltis na conquista da Copa América de 2007 e garantindo sua vaga na Copa do Mundo de 2010. Já no Cruzeiro? Não fez nada. Jefferson, o ídolo do Botafogo que custou caro ao Cruzeiro. Se hoje é lenda no Botafogo e lembrado por boas atuações na seleção, na Toca a lembrança é amarga. Ele chegou em 1997 como uma promessa gigante e foi bancado por Felipão, que enfrentou até o preconceito racial de setores do clube para mantê-lo no gol. Mas a passagem de Jefferson ficou marcada por um trauma que pode ter nos tirado uma Libertadores. Na final da Copa dos Campeões de 2002, contra o Paysandu, o goleiro cometeu falhas decisivas que custaram um título e a vaga na Libertadores de 2003. Como um seguidor bem lembrou nos comentários, Jefferson pode ter nos tirado uma Libertadores. Quem viveu 2003 sabe que aquele time mágico de Alex e Luxemburgo era imbatível. Se estivéssemos naquela competição, as chances de conquistar a América eram imensas. Aquela derrota para o Papão não tirou apenas uma taça, tirou a oportunidade do Cruzeiro dominar o continente. Eu mesmo não tinha me atentado ao peso dessa vaga perdida até ler o comentário, lembrava das falhas e isso me fez nunca gostar do futebol do goleiro, mas não tinha me atentado ao quanto pode ter nos tirado. Após os erros, Jefferson perdeu espaço para Gomes e foi brilhar longe daqui. No Rio, virou gigante, parou o Messi em pênalti e foi para a Copa de 2014. No Cruzeiro, ficou a imagem do garoto que não aguentou o peso da decisão, fora daqui foi um dos maiores de sua geração. Na lateral direita, o Cruzeiro já teve de tudo, de campeões mundiais a promessas da Europa. Mas nem sempre o currículo entrou em campo. Vamos falar dos nomes que chegaram com status de donos da posição, mas que deixaram o lado direito do Cruzeiro totalmente aberto e a torcida na bronca. Edilson Cachaça, do auge ao abismo. Quando o Cruzeiro anunciou a contratação de Edilson, em 2018, o sentimento era de que o xerife da lateral direita tinha chegado. Ele vinha de títulos pesadíssimos, campeão brasileiro pelo Corinthians e da Libertadores pelo Grêmio. Era o lateral de confiança de Renato Gaúcho e um dos melhores do país. No início, as assistências e os gols de falta até empolgaram, mas o brilho sumiu rápido.
Edilson se tornou o rosto da arrogância e do declínio técnico. No fatídico ano de 2019, ele foi apontado como um dos líderes da panela de veteranos que rachou o elenco e derrubou o clube. Em vez de liderança técnica, o que a torcida viu foram expulsões infantis, uma forma física questionável e deboches que feriam a alma do cruzeirense. O apelido Cachaça, que antes era uma brincadeira, virou sinônimo de falta de compromisso. De multicampeão respeitado a vilão do rebaixamento, Edilson saiu do Cruzeiro deixando um prejuízo financeiro enorme e uma mágoa que o torcedor jamais vai esquecer. Gabriel Gubela, o talento que não desembarcou. Chegou a Toca em 2007 cercado de expectativa. Revelado pelo São Paulo e com passagens por Fluminense e Málaga, da Espanha, ele era conhecido pela técnica refinada e pelo apoio constante ao ataque. Era o lateral habilidoso que o futebol moderno pedia. Mas, vestindo a camisa celeste, Gabriel foi apenas mais um. Aquela agressividade ofensiva e o drible fácil ficaram nos clubes anteriores. No Cruzeiro, ele teve uma passagem morna, sem comprometer, mas também sem deixar nenhuma saudade, saindo como uma contratação de grife que nunca entregou o futebol que o consagrou. Alessandro, o futebol só depois apareceu. Muitos nem devem se lembrar, mas Alessandro, o capitão que levantou a Libertadores e o Mundial pelo Corinthians, vestiu o manto azul em 2004. Revelado pelo Flamengo, ele veio do Dínamo de Kiev ainda jovem, tentando se firmar no Brasil. No Cruzeiro, porém, ele foi uma figura apagada. Alessandro não conseguiu mostrar a liderança e a regularidade que, anos depois, o tornariam um ícone no Parque São Jorge. Foi o típico caso do jogador que tinha o talento lá, mas precisou sair da Toca para se tornar um dos grandes laterais do país. Na zaga, não temos nomes de impacto mundial que falharam, mas a frustração veio de jogadores que carregavam grandes expectativas ou que viraram xerifes em outros lugares. Vamos relembrar quem passou pela defesa celeste e deixou o torcedor com os nervos à flor da pele. Thiago Heleno, o protegido que virou general. Revelado na base do Cruzeiro, Thiago Heleno sempre dividiu opiniões. Ele era o queridinho de Adilson Batista, que não abria a mão dele no time titular. Mas para a torcida, a história era outra, as restrições eram enormes devido a falhas de posicionamento e uma certa lentidão em momentos decisivos. A relação era tão ligada ao treinador que, quando Adilson saiu, levou o zagueiro junto para o Corinthians e depois para o Furacão. O curioso é que, após sair da Toca sob fortes críticas, ele se reencontrou no Paraná. No Atlético, Thiago Heleno virou general, acumulou títulos como a Copa do Brasil e a Sul-Americana, e se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Na Toca, ficou apenas a imagem do zagueiro que precisava de um paz no banco para jogar. Emilson Cribari, a grife europeia que não funcionou. Cribari chegou ao Cruzeiro em 2011 com um currículo invejável, mais de 10 anos na Itália, jogando por Lazio e Napoli. A expectativa era que ele trouxesse a escola italiana de marcar para nossa zaga. Mas o que se viu foi um jogador totalmente desadaptado ao ritmo do futebol brasileiro. Sua passagem foi curta, discreta e cheia de falhas. O mais impressionante é que, após não jogar nada no Cruzeiro, ele ainda retornou à Europa para jogar no gigante Rangers, da Escócia, provando que o prestígio lá fora continuava intacto, apesar do fiasco em BH. Gustavo Savovolin, currículo de peso, futebol leve. Gustavo é o típico caso de jogador que parece ter o mapa da mina dos grandes clubes. Com passagens por Palmeiras, Vasco, Botafogo e futebol árabe, ele chegou ao Cruzeiro com status de zagueiro experiente e seguro. Mas na Toca da Raposa, Gustavo não ajudou em nada. Lento e sem o vigor físico de outros tempos, ele falhou em jogos cruciais e nunca passou a segurança que se espera de um zagueiro com tantas camisas de peso no currículo. Na lateral esquerda, a frustração é dupla. Temos um jogador que só rendeu e foi campeão bem longe da Toca, e outra eterna promessa que não vingou em lugar nenhum, mas nos deixou um prejuízo financeiro catastrófico graças a contratos absurdos da diretoria da época. Vamos aos nomes. Fábio Santos, outro que ninguém nem lembra que jogou aqui. Antes de se tornar um dos bons laterais da história do Corinthians e ter uma passagem sólida pelo nosso rival, Fábio Santos vestiu azul em 2006. Ele vinha do São Paulo e do Kashima Antlers,
mas no Cruzeiro foi um desastre técnico. A torcida perdia a paciência, ele não acertava um cruzamento e parecia sempre um degrau abaixo do ritmo do time. É bizarro pensar que aquele jogador burocrático e sem confiança viria a ser campeão da Libertadores e do mundo pouco tempo depois. Na Toca, ele foi apenas uma sombra do atleta que se tornaria. Dodô, o contrato do típico de rebaixamento. Dodô chegou da Sampdoria como uma oportunidade de mercado, mas se tornou um dos maiores símbolos da gestão desastrosa de 2019. Além de não conseguir se firmar como titular, ele estava envolvido em um dos contratos mais lesivos da história do clube, com cláusulas de renovação automática que geraram uma dívida milionária. Para piorar, após o rebaixamento e a crise financeira, ele ainda pulou o muro para jogar no rival. Dodô foi a promessa que nunca estourou e que deixou para o Cruzeiro apenas processos judiciais e muita raiva. Chegamos na metade e a raiva tá grande, né? Então curte o vídeo e comenta qual desses nomes mais te iludiu. Isso ajuda o canal a crescer. E se inscreva! Estamos quase batendo 1000 inscritos e sua ajuda é fundamental. Bora fortalecer o conteúdo do Cabuloso? Agora, respira fundo, porque o meio de campo e o ataque vêm aí, e a lista só piora. É aqui que estão os nomes mais conhecidos e nunca esquecidos. No meio de campo, a frustração muda de patamar. Vamos falar de jogadores que foram donos de suas seleções e atuaram em gigantes da Europa, mas que no Cruzeiro pareceram não ter força nem para correr. Prepare-se para nomes que tinham o mundo aos pés, mas foram invisíveis na Toca. Vamos começar com nomes mais defensivos. Denilson, de Londres para o esquecimento. Denilson é o caso clássico de jogador com currículo de elite que não rendeu nada. Revelado pelo São Paulo e com mais de 150 jogos pelo Arsenal, da Inglaterra, ele chegou ao Cruzeiro em 2016 com status de estrela internacional. A expectativa era que ele fosse o dono do meio-campo, trazendo a experiência da Premier League. Na prática, foi um desastre. Lento, sem ritmo e nitidamente desmotivado, ele jogou pouquíssimas vezes e saiu sem deixar rastro. Foi uma contratação caríssima que provou que, às vezes, o nome no papel não entra em campo. Fred Rincon, o gigante que não acordou. Fred Rincon não era apenas um jogador, era uma força da natureza. Estamos falando de um dos maiores ícones da história do futebol colombiano, o coração daquela seleção lendária dos anos 90 que assombrou o mundo. Rincon ostentava no currículo nada menos que 3 Copas do Mundo e a honra de ter vestido a camisa do Real Madrid. No Brasil, ele já era uma divindade, tendo sido o capitão que levantou a primeira taça do Mundial de Clubes pelo Corinthians. Quando o Cruzeiro anunciou sua contratação em 2001, a torcida foi à loucura, era a chance de ter um líder de nível mundial ditando ritmo no Mineirão. Mas o Rincon que desembarcou em Belo Horizonte parecia outra pessoa. Visivelmente pesado, sem o vigor físico que o transformava em um trator no meio-campo e com uma lentidão que irritava, ele foi uma figura melancólica. Aquelas arrancadas potentes que vimos no Real Madrid e na seleção colombiana ficaram apenas na memória. No Cruzeiro, sua passagem foi curta, burocrática e cercada de críticas sobre seu comprometimento. Foi o choque de realidade mais duro daquela época. O gênio estava lá, mas o futebol tinha ficado em algum lugar do passado. Bruno Silva, o Pitbull Banguela. O Cruzeiro pagou 5 milhões de reais ao Botafogo em 2018 para trazer Bruno Silva, que tinha acabado de ser eleito um dos melhores volantes do Brasileirão. Ele chegou com marrã, prometendo raça e gols de elemento surpresa. No entanto, sua passagem foi marcada por atuações preguiçosas, muitos passes errados e uma rejeição quase imediata da torcida. Bruno Silva nunca foi o jogador dinâmico que brilhou no Rio, no Cruzeiro, foi apenas um reserva de luxo que custou muito e entregou quase nada. Agora chegamos ao setor da inteligência, onde o craque decide o jogo. O Cruzeiro trouxe nomes de peso mundial, jogadores que vestiram a 10 da seleção brasileira e de gigantes europeus, mas que na Toca entregaram mais dor de cabeça do que assistências. Inclusive vale a ressalva que Alex esse da foto está como gênio que foi em 2003, mas não fosse isso estaria na lista das frustrações por sua péssima primeira passagem em 2001. Diego Souza, valeu pela troca. Diego Souza é um andarilho do futebol brasileiro, sempre rendendo bem por onde passa.
Mas no Cruzeiro, em 2013, a história foi diferente. Em campo, ele parecia brigar com a bola, lento e sem a criatividade que o consagrou. Sua passagem foi rápida e de pouquíssima saudade técnica. No entanto, se ele não brilhou com a bola nos pés, Diego Souza deu uma assistência histórica fora de campo. Ele foi envolvido na troca com o metalista que trouxe William Bigode para a Toca da Raposa. Se Diego não ajudou jogando, sua saída foi fundamental para os títulos que vieram a seguir. Júlio Batista, a estrela do carro forte. Quem não se lembra de Júlio Batista chegando ao Mineirão dentro de um carro forte? A recepção foi de gala para quem brilhou no Sevilha, Real Madrid e Seleção Brasileira. A expectativa era que ele fosse o dono do time, o bestiário que atropelava as defesas na Europa. Embora tenha feito alguns gols e participado dos títulos brasileiros de 2013 e 2014, o futebol apresentado passou longe do investimento. Júlio estava pesado, sofria com lesões e não tinha a dinâmica necessária para o futebol brasileiro daquela época. Foi um reserva de luxo caríssimo que nunca entregou a dominância que o torcedor esperava pelo tamanho do seu nome. Rivaldo, o craque que desajustou o time mágico. Rivaldo é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Em 2002, ele foi o verdadeiro protagonista do Penta, sendo decisivo em quase todos os jogos e mostrando uma genialidade que poucos no planeta possuíam. Por isso, quando o Cruzeiro anunciou sua contratação no início de 2004, o mundo do futebol parou. A ideia era simples: colocar o melhor camisa 10 da última Copa no time que tinha acabado de conquistar a tríplice coroa. O que poderia dar errado? Pois é, deu tudo errado. Apenas 2 anos depois de brilhar na Coreia e no Japão, o Rivaldo que chegou à Toca da Raposa parecia um ex-jogador em atividade. Mas o problema não foi só técnico. Sua chegada bagunçou um time que estava pronto. Para tentar encaixar o astro, o esquema tático que funcionava como um relógio em 2003 foi desfeito. Isso prejudicou diretamente jogadores como Aristizábal, que era o elo indispensável daquele ataque e acabou perdendo espaço e rendimento. Rivaldo parecia um corpo estranho em campo. Sem ritmo, sem intensidade e nitidamente fora de sintonia com o restante do elenco, ele arrastou sua sombra por apenas 11 jogos com a camisa celeste. Foram apenas 2 gols marcados e uma saída melancólica. Assim que Vanderlei Luxemburgo foi demitido, Rivaldo pediu o boné e foi embora junto com o treinador. Para o torcedor, ficou a mágoa de ver um gênio da bola atrapalhar a continuidade de uma das maiores equipes que o Brasil já viu, em uma das passagens mais frustrantes da história do clube. Chegamos agora ao setor que mais causa indignação. É a maior lista do vídeo e, com certeza, a que mais vai te dar raiva. Vamos falar de astros que vieram para ser matadores, mas que acabaram assassinando a nossa paciência. Prepare o coração, porque os nomes são pesados. Edmundo, o animal que parou na marca do pênalti. Quando o animal desembarcou em BH em 2001, a expectativa era gigante. Ele era um craque com passagens marcantes por Palmeiras, Flamengo, Corinthians e até o Napoli, mas no Cruzeiro, a história foi melancólica. Desde o início, Edmundo parecia desmotivado e sem desejo de vestir o nosso manto. O clima explodiu no jogo contra o Vasco, seu clube do coração. O Cruzeiro teve um pênalti a favor e era a chance de ele mostrar profissionalismo. Mas o que ele fez foi um deboche, deu um chute tão fraco que pareceu um recuo para o goleiro. Não foi erro técnico, foi uma demonstração clara de que o coração dele não estava ali. A torcida sentiu a facada na hora. Ele ainda foi expulso naquele jogo, selando sua saída pela porta dos fundos. Edmundo deixou no Cruzeiro a imagem de um gênio que, por falta de respeito à nossa instituição, preferiu ser pequeno. Um dos maiores do país, mas que na nossa história é apenas uma lembrança amarga. Riascos, o inimigo do gol e da torcida. Riascos já chegou sob desconfiança por ter perdido aquele pênalti histórico contra o rival na Libertadores, quando ainda estava no Tijuana. No Cruzeiro, ele provou que a má fase não era coincidência. Além de não jogar nada e perder gols inacreditáveis, ele conseguiu a façanha de ser expulso de campo e, na saída, dar uma entrevista detonando o clube, dizendo que não podiam tirar sua felicidade para vir jogar nessa M. Foi a gota d'água para um jogador que foi pequeno dentro e fora das 4 linhas.
Gonzalo Latorre e Brandão, os fantasmas da área. Temos também os jogadores fantasma. Gonzalo Latorre é o símbolo da má gestão, chegou em um pacote obscuro, ficou anos recebendo sem jogar e ninguém nunca viu sua cor em campo. Uma decepção administrativa pura. Já Brandão veio com o rótulo de matador da França, mas no Cruzeiro ele parecia um zagueiro adversário. Lento e sem pontaria, passou por aqui sem deixar um único gol que justificasse sua vinda. Guerron e Wesley, o preço da incompetência. Joffre Guerron foi o melhor da Libertadores pelo LDU, mas no Cruzeiro só entregou correria sem direção e gols perdidos que matavam a torcida de raiva. Anos depois, tivemos o Wesley. Um dos maiores investimentos da era Ronaldo, custou caro e entregou quase nada. Foi a venda mais comemorada da história recente, e para completar o combo da frustração, bastou sair daqui para começar a jogar bola no Internacional. Gilberto, o artilheiro que perdeu a pontaria. Gilberto chegou com a expectativa lá no alto. Ele vinha de temporadas avassaladoras no Bahia e no futebol árabe, sendo aquele 9 que o Cruzeiro precisava para o retorno à Série A. No começo, até parecia que daria certo, mas logo o encanto virou pesadelo. Gilberto começou a perder gols que até o torcedor mais calmo não acreditava. Foram lances cara a cara, chances inacreditáveis que minaram sua confiança e a paciência da arquibancada. De esperança de gols, ele virou o símbolo da inoperância ofensiva em 2023. Menções honrosas, ou desonrosas Keirson e Adriano Lousada. Antes do nosso último nome, não podemos esquecer de duas menções que causam calafrios. Keirson, que surgiu como K9 fenômeno no Coritiba e foi para o Barcelona, chegou ao Cruzeiro e foi uma sombra em campo, sem nenhum vigor. E Adriano Lousada, aqui não fez nada e pouco depois brilhou pelo Porto. Ambos foram tão mal que figuraram na nossa lista de piores jogadores do Cruzeiro nos últimos 30 anos. Jogadores que vieram para somar, mas que subtraíram a nossa esperança. O pacotão do Mundial de 97, o erro histórico. Não dá para falar de decepção sem citar o fatídico pacotão de 97. O Cruzeiro ia disputar o Mundial Interclubes contra o Borussia Dortmund. Em uma decisão bizarra, a diretoria resolveu desmontar o time que foi campeão da Libertadores para trazer 4 nomes de peso só para aquele jogo: Bebeto, Donizete Pantera e o zagueiro Gonçalves. A ideia era criar um super time, mas o resultado foi um desastre de química e planejamento. Jogadores que eram a alma do elenco, como o ídolo Marcelo Ramos, foram para o banco para dar lugar a estrelas que nunca tinham treinado juntas. O resultado? Um time sem entrosamento, uma derrota dolorosa por 2-0 no Japão e a sensação de que, se tivéssemos ido com o grupo original, a história seria outra. Foi o maior exemplo de que, no futebol, o nome na camisa não vence a união de um elenco. Gabriel Barbosa, o Gabinão Gol. Se existe um nome que resume a palavra fiasco na história recente do Cruzeiro, esse nome é Gabriel Barbosa. Ele chegou com o status de maior contratação da nova era do clube, o homem que viria para ser o rosto da reconstrução e o dono da camisa 9. A torcida, carente de um ídolo no ataque, o recebeu com festa, esperando o mesmo matador que empilhou gols por onde passou. Mas o que vimos em campo foi um desastre completo. Gabriel parecia estar em um planeta diferente do resto do time. Em vez de gols e liderança, ele entregou polêmicas, reclamações excessivas com a arbitragem e um condicionamento físico que deixava muito a desejar. O ápice da nossa raiva veio no momento em que ele mais precisava ser profissional. Em um clássico decisivo, ele conseguiu ser expulso de forma infantil, deixando o time com 1 a menos e enterrando qualquer chance de vitória. E se você acha que não podia piorar, teve o episódio do pênalti contra o Corinthians. Na hora da decisão, ele bateu com uma displicência que beirou o desrespeito, selando de vez o divórcio com a arquibancada. Ele veio com uma rã de estrela, custou uma fortuna em salários e investimentos, mas saiu da toca da raposa como um dos maiores prejuízos técnicos da nossa história e hoje está emprestado, mas ainda custa muito aos cofres celestes. Gabriel Barbosa provou que, para jogar no Cruzeiro, não basta ter nome, tem que ter sangue no olho, coisa que ele nunca mostrou por aqui. Mas nem tudo se resume ao que acontece dentro das 4 linhas. Muitas vezes o fracasso começa na prancheta e no gabinete.
Vamos falar agora de quem deveria comandar o barco, mas acabou perdendo o rumo e vendendo ilusões para o torcedor. Paulo Bento, o professor que não ensinou nada. Na área técnica, tivemos o português Paulo Bento. Ele chegou com a pompa de ex-treinador da seleção de Portugal e bagagem da Europa, mas sua passagem foi um erro de percurso. Bento não conseguiu adaptar seu estilo ao futebol brasileiro e, para piorar, apressou a subida de vários garotos da base sem o preparo necessário. O resultado foi a queima de jovens talentos que acabaram fracassando no profissional e um time que nunca encontrou identidade. Saiu deixando a sensação de que grife europeia nem sempre resolve problemas brasileiros. Sérgio Santos Rodrigues, o vendedor de sonhos. Na presidência, Sérgio Santos Rodrigues surgiu como o jovem salvador após o clube ser saqueado. Ele era mestre em vender sonhos e prometia um cruzeiro europeu, mas na prática, entregou muito pouco futebol e nos viu mofar na Série B. O ponto alto, ou melhor, o mais bizarro, de sua gestão, foi o episódio em que foi flagrado em uma balada beijando a esposa de um árbitro que, pouco antes, tinha prejudicado o Cruzeiro em campo. Aquilo virou meme nacional e personificou uma gestão que parecia mais preocupada com o glamour do que com o profissionalismo. De positivo, fica apenas o fato de ter viabilizado a SAF e a venda para o Ronaldo Fenômeno, o que impediu o clube de fechar as portas. Mas como gestor, o que ele mais deixou foi saudade de quando o Cruzeiro era levado a sério. Bom, essa foi a nossa lista de fiascos, mas eu sei que o coração do cruzeirense ainda tem muita mágoa guardada. E agora eu quero saber de você. O que achou desses nomes? Algum deles foi injustiçado ou a raiva é a mesma que a minha? Comenta aqui embaixo qual jogador faltou nessa lista. Se aparecerem muitas sugestões, a gente fazendo uma parte 2. Inclusive, no vídeo sobre os piores dos últimos 30 anos, muita gente pediu nomes mais antigos, daquelas épocas que só quem é raiz lembra. Podem deixar que eu já estou de olho e faremos uma lista especial só com essas lendas negativas do passado. Não esquece de curtir e, se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Estamos quase batendo a meta dos 1000 inscritos e sua ajuda é o que faz o canal crescer. Valeu, Nação Azul! Um abraço e até o próximo vídeo.